Então, boa noite a todos. São 21h19 e agradeço a todos pela presença em plena segunda-feira, 21h, e dizer para vocês que é uma satisfação a gente poder oportunizar um diálogo com vocês sobre ferramentas básicas, né? Básicas de análise estatística. Esse curso é um curso que faz parte do projeto Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teófilo Otoni e região. E esse projeto, ele visa, né, principalmente, dar oportunidade das pessoas entenderem que os números são, primeiramente, são muito importantes na nossa vida. Eu até sempre falo que muitas pessoas esquecem, mas quando você vai ao médico, o médico sempre tira um diagnóstico, e esse diagnóstico é por números, né? Ou seja, faz a sua medição, aí a gente chama de métrica na estatística, né? Você tem uma métrica, né, que determina a sua pressão, o seu peso, a sua altura, pergunta a sua idade, certo? Batimento cardíaco. E vocês vão perceber que esses números, eles demonstram, fazem um diagnóstico de toda aquela sua saúde. E para a empresa também, é importante você analisar os números que a empresa apresenta, porque esses números vão indicar como é que essa empresa está indo, digamos assim, né, com a sua atividade. A empresa está tendo lucro? Qual que é o seu faturamento? Qual que é o seu custo operacional? Que eu sempre falo, o custo operacional é aquele custo que é só para abrir as portas. Então, ele tem um custo mínimo simplesmente para abrir as portas. E aí nós vamos pegar, né, a ideia é o quê? Fazer com que passamos a ter um olhar diferente para esses números. Que os números possam representar para nós algo, assim, digamos assim, que os números vão mostrar para nós uma realidade, positiva ou negativa, de melhora de significados, né? E aqui, vocês estão vendo aqui a nossa equipe, né? Eu como coordenador desse projeto, o Breno Pereira como um participante que está lá no projeto, Silvio, Kátia, Mariana, Eberton e o Wallace. E o Eberton aí é o bolsista do projeto. A ideia, primeiro, é apresentar para vocês análise de dados em administração. Então, a ideia é mostrar para vocês que existem dados aí disponíveis. Por exemplo, o demonstrativo da empresa é um exemplo disso. Quanto que ela tem de ativo, passivo, certo? Um exemplo, o que ela tem como pagamento de funcionários, o que ela tem de ativo imobilizado. Esses valores, eles vão dar um significado para nós que passamos a ter um olhar diferente para esses números. Então, a ideia é, nós temos a noção de que esses números que a empresa nos oferece, ela vai indicar uma realidade. E a partir do nosso conhecimento, nós vamos tentar entender essa realidade a partir do que os números nos apresentam. E dentro dessa análise de dados, nós vamos perceber o seguinte: nós temos aquelas análises só de um gráfico simples, que a gente chama de estatística descritiva, mas você pode ter uma análise mais apurada, que a gente chama de estatística inferencial, estatística indutiva, ou seja, deduzir pelo raciocínio, que chama inferência. Ou seja, eu tenho ali um número, faço uma relação desses números e vou tentar compreender aquela realidade da gestão da empresa. Se a gestão, de fato, está sendo uma gestão eficiente. E eu sempre falo, e eu falei isso hoje também em sala de aula, que aqueles números representam um efeito. Que efeito é esse? Pode ser um efeito de lucratividade, pode ser um efeito de prejuízo. Agora, nós temos que entender se esse efeito de prejuízo ou lucro, talvez qual que é a causa? Se é de lucro,
eu posso verificar, a partir dos números, quais são as causas. Se for, né, de prejuízo, eu vou saber também o que é o efeito disso a partir de uma análise. Tá bom? Vou voltar aqui à apresentação, tá bom? Eu tenho que autorizar aqui o... Aí depois, o Hector, você passa para a pessoa que chegou agora, tá? A lista de presença, por gentileza. Se ela entra agora, ela não vai conseguir ver. Continuando aí, né, depois da análise de dados, nós temos aí um aspecto importante, que é a amostragem. Aí muitas pessoas, às vezes, ficam céticas, né, em dizer o seguinte: como é que eu vou entender o comportamento de uma população? Como é que eu vou entender que as pessoas pensam, né, só a partir de uma pequena amostra? Porque, primeiro, a amostragem ela surge para dizer o seguinte: eu não consigo entrevistar todos os brasileiros, mas eu consigo entrevistar uma parte desses brasileiros. Eu não consigo entrevistar todos os meus clientes, mas uma parte desses clientes eu consigo entrevistar, que chama amostragem, uma parte daquele universo, para poder entender, por exemplo, por que eles avaliaram positivamente o meu atendimento, por que eles avaliaram negativamente o meu produto, e por aí vai. Então, está aqui para vocês 8 horas para falarmos sobre amostragem. No conteúdo 3, que eu apresentei no sábado, as formas que eu vou coletar esses dados. Eu posso coletar os dados por questionário, entrevista, um roteiro, pode ser por telefone, pode ser uma entrevista pessoal, né, que hoje é muito comum. Né? Na pandemia já não podia, tinha que ser por telefone, em virtude, né, da questão pandêmica. Mas aí nós vamos aí falar um pouquinho sobre como coletar esses dados, essas informações, esses números e tentar entendê-los. Tá? No conteúdo 4, nós vamos falar como mensurar isso. Né? E essa mensuração ela vai muito em cima do quê? Por exemplo, se eu quero saber as características de um elemento, ele vai me oferecer alguns que a gente chama atributos. Que atributos são eles? É o que eu disse para vocês no início da aula. A idade, por exemplo, pressão, altura, podemos dizer que são atributos de um elemento, do indivíduo. Então, a partir desses números, eu vou conseguir também entender o que é que esse cidadão tem. Então, os números, que na verdade a gente chama de atributos, ou seja, esses atributos eles se configuram em números. E esses números vão mostrar uma realidade daquele indivíduo. Aí a gente fala, mas aí esses atributos demonstram uma característica daquele elemento, né? Então, os números eles têm seu valor quando eles representam algo. E esses números podem ser, né, representar também nomes, que a gente chama de escala nominal. Você tem uma escala que a gente chama ordinal, você tem uma escala que a gente chama intervalar, uma escala que chama razão. Mas isso nós vamos falar um pouquinho. O que é nominal? Nome. Aí eu vi o nome de vocês aí. Aí tem o nome de Kátia, Maria Clara. Isso são nomes. Então, essas duas pessoas, né, eu posso chamar pelo nome, correto? Mas eu posso colocar um número para elas. Um exemplo. Se eu entrevistei primeiro a Maria Clara e depois entrevistei a Kátia, então a Maria Clara é número 1, a Kátia é número 2. Aí é o que a gente chama da estatística, de transformar dados qualitativos em quantitativos. Por outro lado, eu tenho aquela variável de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, né? Que é o que a gente chama de ordinal. Eu tenho aquela intervalar, que a gente chama de intervalo. Peso é um intervalo. Por exemplo, eu peso 90 quilos e 300. Isso é um intervalo. Agora, a razão é aquilo, que a gente chama número inteiro. Uma pessoa, duas pessoas, 3, 4, 5. Você não tem uma pessoa e meia, você tem uma pessoa, né? Então, isso aí que nós vamos estar falando aí para frente. E aí, quando a gente fala dessas escalas de medida e mensuração, que tem a ver até, inclusive, com o item anterior, é porque nós vamos falar assim, olha, nós temos o que a gente chama de variáveis categóricas
que são números, que são letras, são nomes, por exemplo, sexo, gênero, né? O método de pagamento é cartão de crédito, débito, Pix, né? Isso é nome. Você não sabe qual que é melhor. Então, você não tem medição dessas variáveis. Por isso que a gente chama ela de categóricas. Você não pode dizer que cartão de crédito é melhor que débito ou melhor que Pix. Não tem como mensurar isso. Por isso que a gente chama de variáveis categóricas. A outra variável numérica, por exemplo, que eu disse para vocês. Número de reclamações. Tem 15 reclamações, 20. Eu posso pensar também número de pessoas. Eu posso pensar também, né, números de falhas e defeitos dos meus produtos. Isso é que a gente chama de variável discreta, numérica, número. Mas você tem uma outra variável numérica que a gente chama de contínua, como eu disse para vocês. É aquela que sempre dá continuidade. Olha, o comprimento de uma peça, 1,5 milímetros, altura de um indivíduo, né, 1,74 m, data, hora. Então, são uma que a gente chama também de variáveis contínuas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Por último, de fato, a aplicação estatística. Logicamente, esse é um item que nós podemos explorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do andamento do curso. Tá bom? Mas o que é essa aplicação da estatística básica inferencial, né? Não deu tempo de falar no sábado, né? E passou batido. É o que alguns chamam de, por exemplo, para que eu possa entender um conjunto de dados, eu preciso fazer alguns testes, que a gente chama de testes estatísticos. Né? O mais famoso deles é o teste de normalidade, que é aquele sininho que alguns veem. Né? Esse sininho me dá uma ideia, por exemplo, o sininho, ele é, né, um sino, você vai perceber que ele tem uma maior parte de um conjunto de dados ali no meio. É o que é chamado nível de confiança. Olha, eu fiz uma pesquisa em 95% com nível de confiança. O que é nível de confiança? É dizer que 95% daquela amostra que eu fiz está naquele pedacinho do sininho. Mas isso depois eu vou mostrar para vocês. Mas isso é um dos testes, que é o primeiro, básico, né, para a gente fazer aí, para poder entender essa estatística, tá bom? E aí, nós vamos falar primeiro desse item aqui, ó, análise de dados em administração. Eu sempre fiz uma pergunta no sábado, o que isso representa? Se fosse só o gráfico de pizza, a gente não entenderia. Como você tem uma legenda do lado, aí nós vamos entender que é o quê? Nível de escolaridade dos alunos do curso online que estão participando. Aí falou, mas o que isso representa? Por isso que o número, por si só, talvez não represente muito, mas ele, dentro do contexto, ele passa a ter uma representação, principalmente para nós. No meu caso, eu, o Everton e os participantes do curso. O que isso vai representar para nós? Isso representa que 51,6% dos participantes do curso possuem nível de escolaridade superior incompleto. Isso leva a crer o quê? Olha, nós temos uma gama muito boa de pessoas que estão aí cursando o nível superior. Por outro lado, nós temos também dados interessantes. Tem pessoas que têm o nível de escolaridade de ensino médio completo. Então, tem pessoas buscando, né, algo novo. Isso é importante? Isso é muito importante, isso é muito interessante para nós. Porque o objetivo da universidade é também chegar até as pessoas que não participam desse contexto, né, da universidade. Então, o curso não é só para quem está na universidade. O interessante seria, se não seria um projeto de extensão. Porque a ideia do projeto de extensão é que a comunidade possa participar. E a comunidade, como nós falamos, pode ser estudante, mas pode ser estudante de outra faculdade. Atender o propósito do projeto de extensão. Aqui é mostrando para vocês, por exemplo, que 45,3% são estudantes. Né? Da onde? Do curso. Eu não digo, alguns falam assim, é profissão. Não, eu coloco ocupação porque tem coisas que a gente faz na vida que não é, digamos o seguinte, do ponto de vista da profissão, não é uma profissão.
Por isso que eu prefiro colocar a palavra ocupação, porque alguns, por exemplo, um gerente da empresa, muitas vezes, ele não tem um cargo de gerente propriamente dito, né? Ele só exerce, talvez não é remunerado por isso. E aqui vocês vão perceber que a maioria não, 45,3% são estudantes e outro é 35,9%. Tá bom? Aí eu até falei no sábado, que alguns falam assim, a maioria, 45,3%, são estudantes. Eu prefiro o número exato, 45,3%, e não a maioria, né? Porque do ponto de vista numérico, a maioria teria que ser de 50% para cima, né? Mas é melhor você tratar o número por si próprio com uma interpretação do que propriamente dizer a maioria ou a minoria, tá bom? Isso é uma coisa que a gente vai aprender também e vamos aí esmiuçar um pouquinho sobre isso. Alguma pergunta, comentário? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, que enquanto eu puder ver os comentários. Só até. Beleza. Então, no sábado, tá? Eu coloquei atendimento aqui, mas às vezes é interessante a gente ter essa conversa. Quando a gente fala de análise de dados em administração, né? Primeira coisa, nós precisamos entender o que é essa administração, para depois entender a análise de dados nesse contexto. Aí você tem inúmeros conceitos. Um deles que eu sempre falo e nunca mais esqueço é o que diz o seguinte: o que é administrar? É o uso racional de recursos para atingir determinados fins. Lembrem bem, uso racional, não é uso intuitivo, é uso racional, porque eu vou usar a razão. Como eu vou usar a razão? A partir de um raciocínio, de uma ideia que eu tenho, né, sobre a administração. Recursos, é o que eu tenho, recursos tecnológicos, de pessoas, de infraestrutura, né? E por aí vai. Fins. O que é o fins? Na verdade, depende do objetivo de cada empresa. O meu objetivo por exemplo, eu sou da área que a gente chama do varejo. Então, eu vou vender produto a varejo. Se eu vendo produto a varejo, significa o quê? Que o meu objetivo é vender esse produto para gerar lucro. Logicamente, a gente sabe, a empresa existe para gerar lucro, mas o quê? Esse lucro, na verdade, ele é o fim. O meio, o que é? A partir do momento que eu estou satisfazendo a necessidade dos meus clientes, e meus clientes, quanto mais satisfeitos, melhores eles vão consumir o meu produto, né? Ou vão comprar a maior quantidade de tudo. E a finalidade é o quê? A partir desse atendimento dessa necessidade, é gerar lucro para a empresa. O que é esse gerar lucro? É aquilo que eu digo sempre, né? É uma quantidade de produtos que vai conseguir cobrir o que a gente chama de custo fixo ou custo operacional. Na verdade, é o custo operacional. Acima do custo operacional, eu passo a ter lucro. Essa que é a ideia, tá? Que aí a gente chama de lucro econômico, não é? Depois você vai perceber que vai ter o lucro financeiro, aí você vai ter, de fato, o lucro líquido, que é aquilo que, de fato, vai fazer a sua empresa melhorar a marca e crescer no mercado. E a administração envolve 4 pontos que a gente sempre fala. Planejar, o famoso PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, a gente fala assim, quando eu planejo, eu faço uma prospecção de futuro. Organizar é colocar as suas coisas no devido lugar. E uma palavra que eu nunca esqueço, que tem a ver com organizar, é orquestrar. Orquestrar é o quê? O maestro não tem diferentes pessoas com diferentes instrumentos. O que ele vai fazer? Com que esses instrumentos toquem de forma harmônica. Então, organizar é isso. É você ter diferentes recursos em mãos e fazer com que esses recursos trabalhem de forma harmônica para atingir o objetivo da empresa. Só que eu preciso também de ter alguém para poder liderar ou dirigir.
Então, eu preciso ter, né, essa função também funcionando na empresa, a direção, a liderança, e, por fim, eu preciso verificar se tudo isso que está proposto, né, está sendo realizado. Correto? Correto? Que é o controlar, que tem a ver com monitorar. E aí tem alguns autores que falam o quê? O que é administração? Processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Eu tomo decisão e, ao mesmo tempo, eu tenho que saber como eu vou utilizar esses recursos de acordo com aquilo que eu decidi. Não é? Se a decisão é aumentar o faturamento em 15%, 20%, perfeito. Eu quero aumentar em 15%, 20%. Mas, entretanto, todavia, eu posso verificar que, às vezes, atingir a meta de 10% a 15% vai exigir muito recurso, humanos, financeiros, mercadológicos, né? De produção, né? E, de repente, esse aumento de 10% e 15% talvez não é o ideal nesse momento, tendo em vista que eu vou ter que ter um custo muito alto para poder atingir esse objetivo. Aí eu tenho que, enquanto gestor, enquanto administrador, eu tenho que pensar se de fato essa meta seria o ideal, né? Porque às vezes a gente pensa em algo, digamos o seguinte, uma perspectiva muito interessante, mas às vezes a estrutura que eu tenho, o pessoal que eu tenho, né? O pessoal que eu falo, os funcionários, a estrutura que eu tenho, né? A capacidade que a minha organização tem, não consegue chegar a esse patamar que eu previa. Mas eu posso diminuir o valor dessa minha meta e talvez, né, dentro daquilo que a gente fala que eu possa atingir, né, ou até onde a minha perna consegue andar, eu vou tentar aí ser talvez mais humilde possível nas minhas metas, nos meus objetivos, para poder chegar, né, àquilo que estava proposto. E quando eu falo metas objetivas, é um pouco diferente. Na administração, a gente fala que metas são os objetivos quantificáveis, né? Por que as metas são objetivos quantificáveis? Para eu poder atingir o objetivo, eu preciso primeiro atingir metas. Eu sempre, nas minhas aulas, eu costumo brincar com meus alunos, que sempre falo do barquinho que vai chegar na ilha, né? Ou vai sair do ponto A e chegar no ponto B. Só que do ponto A ao ponto B tem uma ilha no meio, né? Aí, por exemplo, eu posso, primeira coisa, eu quero chegar ao ponto B. Então, a ilha está no meio. Então, do ponto A até a ilha, pode ser uma meta. Da ilha até o ponto B, pode ser uma segunda meta. Então, a meta 1, né, ou a primeira meta, é o barquinho chegar do ponto A até a ilha, e a segunda meta é sair da ilha e chegar no ponto B. É a minha segunda meta. Só que isso eu preciso quantificar. Então, por exemplo, eu posso pensar quantos dias leva para poder chegar na ilha, quais são os instrumentos que eu vou estar utilizando, o mar está propício ou não para isso. Então, assim, eu tenho uma série de fatores aí que me levam a utilizar o planejamento, a organização, o controle, tá? Dentro daquilo que está proposto, que é o objetivo da organização. Sempre lembrando que as pessoas fazem parte desse processo e são importantes. E os recursos também. E aqui do lado, vocês estão vendo aqui, ó. O que é uma organização, né? Você tem 4 áreas que a gente chama operacionais, né? De operativas ou operações, que fazem com que a empresa funcione. Que é produção, finanças, pessoas, ou gestão de pessoas e marketing. E cada uma com o seu foco, né? Uma tem foco em processos, a outra tem foco na questão do dinheiro, outra tem foco nas pessoas e outra tem foco no mercado. Logicamente, quando nós vamos olhar a realidade de Teoflotone, podemos dizer que nem sempre a gente tem essas 4 áreas operativas. Às vezes o próprio gerente, o próprio dono faz tudo, né? Eu acho que de vocês aí, alguém que é empresário deve sentir isso.
Ah, professor, mas você está falando que tem essas 4 aqui, mas às vezes a sua empresa, a sua pequena empresa faz os 4. Você faz o marketing, você cuida das finanças, você contrata as pessoas, né? Às vezes não tem a parte de produção, às vezes é só um serviço. Né? Por exemplo, um cabeleireiro, né? Ele tem que cuidar da parte financeira, o cabeleireiro, né? Ele tem que cuidar da parte financeira, ele tem que lidar com as pessoas, né? Principalmente aqueles que trabalham lá no seu salão, né? Manicure, pedicure, o próprio cabeleireiro, né? São as pessoas. E você tem que preocupar com o seu marketing, ou seja, com a sua propaganda, o que você quer passar de imagem para as pessoas que vão ao seu salão, né? Você faz tudo, mas não deixa de ser administração. A administração está em todo o contexto, seja em um contexto mais micro, pequeno, singular, até o mais complexo aí, que é das grandes corporações que a gente conhece, né? Por que a gente fala que essa administração acontece? É porque se você, por exemplo, faz uma propaganda de um valor mais baixo ali para o seu corte de cabelo, né, para você fazer luzes no cabelo e por aí vai, né, você tem que pensar qual que seria, por exemplo, o valor mínimo, né, que eu poderia cobrar para poder cobrir meus custos. Isso é administrar. Ou seja, uma função que eu estou fazendo o quê? Tentando organizar, fazer um bom planejamento. Né? Isso, querendo ou não, eu estou planejando a minha empresa, né? O meu pequeno negócio. Olha, quanto que eu precisaria de ter, desculpa, quantos prestações de serviço, seja ele de corte de cabelo, de barba, né, de luzes, eu precisaria, certo? Para cobrir todos esses custos que eu tenho. Né, de compra de produto, de shampoos, né? Na verdade, não é shampoo, né? Tem outros produtos aí que estão associados. Eu não sou muito expert nisso, né? Eu não entendo, né? Mas a gente sabe que você precisa de uma gama de produtos para poder prestar esse serviço. E essa gama de produtos tem um valor. Eu tenho que disseminar esses valores de forma que eu tenha uma ideia de quanto de prestação de serviço precisaria proporcionar aos meus clientes para poder, pelo menos, passar a ter um lucro aí no meu pequeno negócio. E aí a administração tem essa ideia de você prever quanto você poderia ganhar, de organizar tudo para poder prestar um bom serviço, coordenar tudo isso e controlar, né? E aí tem alguns autores aí que os senhores estão vendo aí que a gente na administração usa. E para quem é gerente, é aqueles indivíduo ou aquele indivíduo que toma a decisão. E aí vem a pergunta, mas por que, professor, falar de administração se nós estamos falando de análise de dados? Né? Porque quem vai fornecer todos esses dados são esses componentes que a gente está falando aqui. É o que vai gerar. Porque os números, na verdade, depois de tudo isso, os números vão representar toda a tomada de decisão que você teve, toda a forma de planejamento que você fez, toda a forma de coordenação que você realizou, né? O controle que você teve. Os números só vão mostrar isso. Sejam eles mostrando que você teve lucro, seja ele mostrando que a sua empresa teve prejuízo. O prejuízo ou lucro são simplesmente a representação de tudo aquilo que eu tomei como decisão e executei enquanto atividade. Certo? Aí eu começo a pensar, poxa, os números, eles são, de certa forma, meu amigo. Porque eles vão mostrar se eu estou indo bem, do ponto de vista da gestão, ou se as minhas decisões não estão indo tão bem. Tá? Os números vão mostrar isso. Certo? Por isso que a gente fala que é importante a análise dos dados para a gestão empresarial. Tá? E o que é essa análise de dados? Nada mais do que transformar os números e informações em ideias para tomar decisão. E na empresa, ou no universo empresarial, utilizar os números para poder entender essa realidade empresarial,
ainda ganha muito mais força, não é? Principalmente para aquelas pessoas ou aquele indivíduo que ocupa algum cargo. Amanhã o seu chefe pede para você falar o seguinte: ô fulano, você que é da área financeira, teria como você apresentar em gráfico aqui como é que está indo a nossa área financeira? Aí o que você vai fazer? Você vai coletar todos aqueles dados e tentar mostrar, né, para o seu chefe ou mostrar numa reunião, né, como é que está o cenário financeiro da empresa. Está bom, está ruim? Aí você tem métricas para isso. Você pode usar a média de faturamento ou a média de gasto, pode usar também que eu sempre falo, né? O desvio padrão, como foi a oscilação nesse período aqui de ganho, de despesa, né, de custo. Eu tenho aí possibilidades ou ferramentas que nos vão proporcionar, né, uma melhor ideia da realidade. Tranquilo? Alguma dúvida, comentários? Eu tive que parar aqui para entrar, ter mais uma pessoa aqui. Acabou de chegar. Priscila. Depois tem que disponibilizar. Priscila, você estava aqui no sábado, Priscila? Se não estava, tem que só assinar depois, por gentileza, a lista de presença, tá bom? Depois você disponibiliza, por gentileza, Everton. Vou fazer agora, viu, Edmilson? Ok, obrigado. Bom, gente, só que dentro dessa perspectiva da análise de dados, né, nós podemos entender o seguinte, que hoje nós vivemos numa realidade tecnológica, de avanço da tecnologia, que nos proporciona uma gama imensa de dados, ou seja, um grande volume de dados. Por quê? Você realiza contratos, né? Você tem informações financeiras também dos seus clientes, né? Você tem um perfil de compra dos consumidores, né? Você tem até indicadores de desempenho. Um dado interessante, que não sei se os senhores sabem, mas, por exemplo, o Serasa tem muitos dados sobre comportamento dos consumidores a partir do uso de cartão, seja ele de crédito ou de débito. Especificamente, o banco tem. O banco sabe o perfil do seu consumo, por quê? Ele sabe o que você gasta e em que você gasta. Por quê? Porque ele tem um controle do cartão. Tá? Então, você tem aí informações que hoje você não precisaria perguntar para as pessoas o que elas consomem. Não. Hoje existem informações disso. E reais, porque aquilo que você consumiu, aquilo que você gastou. Tanto é que vocês observam que vocês, quando fazem compras via internet, onde você pega seus dados, informações, dali a pouco começa a chover propaganda daquele mesmo produto para vocês. Não é? O problema é como você sabe? Ué, de certa forma, a partir do que você fez uma compra numa plataforma, possivelmente alguém consegue, né, ter acesso à sua forma de consumo. E dali a pouco você começa a receber propagandas. Um exemplo foi, no meu caso, uma vez eu comprei um livro, dali a pouco chegou várias propagandas de livros. Né? Hoje, nós sabemos que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, mas antigamente, há pouco tempo atrás, não existia essa lei. Então, muitas vezes as empresas até compartilhavam dados. Né? Agora, né, o risco maior é que tipo de dados elas compartilhavam. Né? Bom, e aí, de acordo com essa gama de informações que nós temos, tá? Nós temos o quê? Que aproveitar e coletar esses dados, que é a primeira etapa de qualquer análise estatística. Tá? A primeira etapa é conseguir esses dados, que a gente chama de coleta de dados. E aí, que dados que nós coletamos? Nós podemos coletar opiniões das pessoas, né? O que você acha dessa garrafa aqui de água? Né? Qual que é por exemplo, a sua análise em relação a essa garrafa? Né? Eu posso analisar, por exemplo, coletar esses dados a partir de números,
eu posso também analisar a partir de opiniões ou palavras, né? O gosto é bom, ruim, né? O sabor ou o número, por exemplo, o valor dessa garrafinha de água. Então, aí eu tenho, né, duas formas de coleta. Ou posso coletar opiniões sobre algo, ou posso também coletar números sobre esse elemento. Né? São duas opções. E o que são esses números? Né? Os números, segundo esses autores, são mais precisos que as palavras, certo? E são mais adequados para transmitir conclusões científicas ou também transmitir conclusões para a tomada de decisão. A gente fala científica porque a gente está na academia. Mas, por outro lado, muitos empresários, né, muitos pesquisadores, muitos profissionais utilizam dos números para poder compreender uma determinada realidade. Né? Um exemplo que eu posso dizer para vocês, e aí na minha família eu sempre comentava. Quando surgiu a pandemia, com o advento da pandemia, para ficar bonitinho, né? A palavra, com o advento da pandemia, as pessoas começaram a ficar um pouco apavoradas. Primeiro, porque não conheciam uma realidade nova. Começaram-se as pesquisas sobre o coronavírus. A partir do instante que começou-se a entender, a partir das pesquisas, começou-se a compreender, desculpa, nem entender, compreender o que é de fato esse coronavírus, a partir das informações que foram coletadas, né, com conclusões científicas sobre o coronavírus, e foi publicizado essas informações, as pessoas começaram a não ter mais tanto medo desse coronavírus. Por quê? Você passou a entender o que é. Isso foi através do quê? Coletando dados, coletando amostras, fazendo análise, né? De uma certa forma, tem dados aí também, né? Números aí para poder concluir isso. E aí, quando a informação chegou às pessoas, as pessoas começaram a compreender que pandemia era essa e que coronavírus era esse. Né? Primeiro é o coronavírus. Segundo, perceberam que, segundo a Organização das Nações Unidas, né, era uma pandemia em virtude da propagação, né, muito rápida no mundo inteiro. Né, porque você tem endemia e pandemia. Aí chegou-se a declaração de pandemia. Aí, pensou o seguinte, como nós vamos combater esse vírus? Aí veio algumas estratégias. Mas como é que pensou-se nessas estratégias? Primeiro, para acabar com a contaminação, nós precisamos... Qual das estratégias? Primeiro, as pessoas não podem ter contato uma com as outras. Aí vem a ideia do lockdown. Segundo, nós podemos ter indicadores para poder tomar decisão, por exemplo, percentual de ocupação dos leitos. O que é isso? É número. Né? Número de mortes, número de contaminados. Está vendo a ideia aí? Né, que a gente chamou de variável, né? Nós falamos aqui que existe a variável contínua, né? E existe a variável discreta. Então, nós falamos aqui das variáveis discretas. Número de pessoas contaminadas, certo? O leito, por exemplo, percentual de leito já entra em variável contínua, porque 80,5% dos leitos. Então, você tinha uma estimativa aí que, no mínimo, poderia dizer assim, se os leitos chegavam a 80%, 90%, precisamos ter cuidado. Aí vem as estratégias, vem as tomadas de decisões. E aí eu sempre falo da pandemia porque se existe algo que, de fato, precisou muito dos números, foi essa pandemia. Não tinha outra. Aí a gente vê a importância dos números. Percentual de leito, número de pessoas contaminadas, número de mortes, média de contaminações. Vocês perceberam, por exemplo, que no Brasil ainda fazia uma estimativa dos estados, né, que estavam, por exemplo, aqueles estados que a contaminação estava maior, estados que a
percentual de contaminação estava menor. Tudo isso é para dizer o seguinte, ó, tal estado precisa ter mais cuidado na sua gestão contra a pandemia. Então, aí, nós podemos entender a importância dos números, inclusive números para salvar muitas vidas. Ou, talvez, os números que mostraram quantas vidas foram perdidas. Ou seja, algo deu errado. Algo saiu fora do controle. Os números mostraram isso. Não foi eu que achei, não foi, né, não foi vocês, não foi o A, não foi o B, não. Os números mostraram isso. Aí, quando você vai pensar, 600 mil pessoas, tal. Em comparação com o total da população, poderíamos dizer que o percentual é pequeno. Mas, do ponto de vista, né, de uma análise mais, digamos assim, fora dos números, aí é apavorante. Então, assim, depende da forma como você vai interpretar esses números, pode ser, né, números alarmantes ou não. Mas se você for comparar 600 mil, é um município de grande porte. Então, há de se considerar sim. Né? No entanto, tal como se pode mentir com as palavras, pode-se fazer o mesmo com os números. E aí vocês estão vendo aí um pescador, né? Que a gente sempre fala que o pescador é sempre aquele que ele não mente, né? Ele só aumenta um pouquinho. Né? Às vezes um peixe de uns 100 gramas, 200 gramas, ele fala que foi um peixe de 1, 2 quilos, né? Por isso que é essa imagem do pescador, tá? E aqui está o crédito também. Né? E aí esse ministro britânico disse uma frase interessante, né? Existem 3 tipos de mentiras. As próprias mentiras, as mentiras condenáveis e estatísticas. É fácil mentir com a estatística, mas é mais fácil mentir sem ela. Né? Ou seja, é fácil mentir com a estatística, mas é mais fácil mentir sem ela. Porque se eu não tenho números para poder dar subsídio à minha decisão, né, ao meu argumento, né, consequentemente eu estou mentindo mais ainda, que os números às vezes ajudam. E aí quando a gente fala aqui que a estatística nos oferece o planejamento, a coleta, a organização, a análise e a interpretação dos dados. E é isso que nós vamos também depois debruçar um pouquinho sobre isso. Né? Eu vou parar um pouquinho aqui, só para também ouvir de vocês, né, como é um atendimento, ouvir de vocês algumas conversas, podemos assim dizer. Né? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Só de compartilhar aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Quem estava aqui no sábado? Deixa eu ver aqui quem estava aqui no sábado. Daniel. Tá. Então, já que você levantou a mão, Daniel, você quer fazer alguma pergunta? E aí, professor? Boa noite, tudo bem? Boa noite, meu jovem. Veja. Na realidade, não foi nem para fazer pergunta, né? Foi só para a questão de estar no sábado. Mas, enfim, estou vendo o senhor abordando aí, né? Eu sou gerente de transportadora, trabalhei em São Paulo 1 ano e 2 meses e retornei para Teófilo recentemente, né? Então, Qual que é a sua ocupação? Sou gerente. Hã? Eu sou gerente administrativo da transportadora. Uai, muito bom. Diga então. Fala aí. Então, assim, o que o senhor está falando aí é só para complementar, porque essa questão de análise de dados, ela é fundamental, ela é primordial para a gente tomar qualquer tipo de decisão, e isso é fato, né? Isso é realidade. Por mais que as pessoas acham que, ele só está falando, não, no dia a dia a gente vive isso, né? Então, é apenas só para complementar aí, porque nenhuma tomada de decisão, a gente não consegue dar sequência nisso se não houver os números ali, né? Se a gente não conseguir fazer uma análise. Onde eu estou e onde eu quero chegar, né?
Então, Sim. é bem isso mesmo. Tá bom? E você, só te perguntar, você enquanto gerente, vocês fazem análise de gráfico e tudo, não? Sim, em todos os sentidos, né? Desde ticket médio do cliente, a questão do faturamento, a que pé está andando. Enfim, são todos esses aspectos aí. A gente analisa para ter uma dimensão, né? De onde é que a gente está e de onde é que a gente quer chegar. Essa, a grosso modo, as palavras. Tá. Mas, Daniel, é interessante que eu sempre falo, por exemplo, se você pega lá a média de. Você pega um ano de faturamento da sua empresa onde você trabalha, aí Sim, você vai ter uma média, certo? Do faturamento. perfeito. Aí, por exemplo, a gente consegue medir, por exemplo, o quanto que oscilou esse, esse faturamento ao longo do ano. Né? Você pode associar depois também, por exemplo, o que é essa oscilação? Na estatística, a gente chama de desvio padrão. Né? O padrão é a média, o desvio padrão é a diferença. Só que aí você vai perceber que, por exemplo, você pode mostrar até em números. Olha, no período, vamos supor, no mês X, o desvio padrão foi de mais 10%, ou seja, o faturamento foi maior 10%. Mas no período Y, no mês Y, o faturamento foi menos 5%. Aí você vai pensar o seguinte, pô, o que aconteceu naquele mês ali? Uai, de repente foi alguma questão da empresa, né, que impactou nisso. Ou, quem sabe, não foi uma questão externa a ela. Né? Por exemplo, aí, o que aconteceu com a gente, né, e é realidade, todo mundo sabe disso, é que antes da pandemia, ficamos com aquela expectativa: o que vai acontecer de agora para frente? Parece que começou a pandemia, parece não, foi fato. O transporte ele explodiu, foi mais de 50% que aumentou o faturamento, né? Uma coisa inesperada, mas foi por quê? Porque o pessoal ficou em casa, então eles Uhum. começaram a fazer os pedidos, aquilo explodiu. Transporte, o transporte rodoviário, por exemplo, foi o que mais faturou nessa pandemia, né? Entendi. Não, e eu falei assim, quem trabalha com logística, né, foi as Sim, empresas que mais cresceram, principalmente essa questão do lockdown, lógico, né? Assim, isso impacta porque as pessoas não estando em casa, elas vão tentar adquirir produtos, né, e serviços sem necessidade de sair de casa. Aí essas empresas ganharam assim, né, conseguiram como dizer, um aumento, vamos dizer assim, significativo. Por outro lado, não sei se você vai percebendo, por exemplo, eu acho até interessante que, assim, como eu viajo, né, transporte intermunicipal, eu percebo também que depois que deu uma amenizada na pandemia, a quantidade de viagens também aumentou, né? sim, Embora, sim. né, com o aumento do valor da passagem e tudo, e de uma certa forma também, o Daniel, essa ausência de poder consumir também fez com que o consumidor também agora talvez até tirasse, como a gente fala, a barriga da miséria, né? Ou seja, eu deixei muito tempo de viajar, eu deixei muito tempo de passear com a minha família, de aproveitar. Aí, de repente, deu uma amenizada, porque os números estão mostrando, né, isso, ou seja, o número de contaminações diminuiu, tendo em vista que aumentou o número de pessoas vacinadas, né? Que é outro indicador importante. O número de pessoas vacinadas no Brasil fez com que as pessoas ficassem mais seguras, inclusive para sair para o seu consumo. Concorda? Para a sua viagem. Claro, A tão sonhada viagem, né, que eu adiei 2 anos, agora eu posso viajar. Isso sim. movimenta a economia. E, né, os setores relacionados a esse tipo de consumo melhorou bastante, né? E eu acho que isso é um fator fundamental aí. Outra coisa também que aconteceu, um outro fator, foi que o governo ele investiu bastante nesse período aí da pandemia. Ele deu algumas, eu posso dizer, algumas situações para que as empresas elas conseguissem manter, né, Uhum. dentro de um padrão. Por exemplo, esse auxílio que o governo
soltou logo na pandemia, cara, isso foi fundamental para a gente do transporte logístico chegar a esse patamar tão alto. Por quê? Porque o pessoal ficou em casa, teve o auxílio e começou a consumir. Depois que o auxílio foi retirado, notou-se que o faturamento ele reduziu bastante, né? Não estava faturando na mesma proporção de que estava indo. Tanto é que não dava nem para fazer um comparativo, por exemplo, nesse mesmo período do ano passado. Nesse mesmo período do ano passado, o faturamento estava explodindo. Esse ano não, já está em um patamar normal. Entendeu? Entendi. Mas obrigado aí pelo depoimento. Eu brinco com meus alunos, eu falo na sala de aula, que eu dou a disciplina de mercado de capitais, né? E eu falo que se tem uma empresa que não, um setor também, que não deixou de ter venda, é o setor de cerveja, de bebidas, né? Que o povo tá ligado. As ações da Ambev, meu amigo, sempre tiveram bem, né? Bem utilizadas. Verdade. Né? Diga, quem levantou a mão aí, Everton? Ô, professor, isso, só complementando, que vai cair também muito bem nessa questão da administração aí. Nesse período aí pandêmico, acho que todo mundo passou por algumas dificuldades, realmente, né? Mas aí está a visão do administrador, né? A visão dele do futuro. É uma análise mais ampla aí também do que estava acontecendo ali no cenário. Se pegar só, eu trabalhava numa empresa determinada de saúde, que atendia a classe mais baixa. Então, no início, se você for pensar só pelo ponto negativo, né, pessimista, ia ter uma grande queda. Por quê? Nossa classe era uma classe que era menos favorecida, veio o lockdown, fechou todo o comércio, então o pessoal ficou com mais dificuldade. Né? Mas aí a gente foi pensado com um ponto positivo. A gente teve um pensamento também voltado ao ponto positivo. Por quê? Saúde é primordial também na vida da pessoa. Né? A gente colocou isso como parâmetro ali, começamos a buscar novos serviços, novas parcerias aí também para melhor atender nosso cliente, e mostrar para o cliente que aquilo ali que estava acontecendo, a gente estava aberto, aberto ao atendimento, tá? Isso é muito a visão do administrador, acho que vai muito disso. Administrar também a empresa não é só olhar um lado, você tem que analisar um todo, na verdade, né? E isso que ajudou a gente bastante nesse período pandêmico aí, a gente teve mais que dobramos, quase triplicamos aí nesse período aí, justamente por essa visão, e colocar para os nossos colaboradores também, né, essa visão, que elas iam estar lá na ponta, ligando para o cliente, conversando com o cliente, mostrando a necessidade, que até então, na pandemia, aí, o Serviço Único de Saúde estava atendendo mais a questão pandêmica, né, a questão do coronavírus. Né? Então, a gente tem uma estratégia muito boa para continuar a crescer, né, e para quase triplicar. Graças a Deus, nós quase triplicamos aí o nosso faturamento. E é interessante que você percebeu que tinha, por essa questão do SUS, né, está se voltando mais para a questão da Covid, né? Covid-19, né? O famoso coronavírus e tal. Existe um gap aí também de alguns tipos de serviços de saúde que não estavam sendo cobertos, né? Quer dizer, uma oportunidade interessante. E aí é o que você disse, vocês usaram a estratégia mercadológica, né? A parte do marketing para poder, de fato, captar esse cliente aí. Diga, Everton. Só para complementar, foi esse o gancho mesmo que nós usamos, né? Durante a pandemia não tem só coronavírus, tem outras enfermidades também, que talvez você não vai ser assistido pelo SUS, né? Devido a esse momento, não é culpa realmente do SUS, mas pelo grande movimento, mais que triplicou o atendimento do SUS, e a gente está pronto aí para te atender, né? Então, a gente usou muito desse gancho aí também. E as pessoas ficaram, eu acho que todos aqui, né, ficaram um pouco até desamparados, né, porque quem buscava algum tipo de serviço, prestação de serviço do SUS na área de saúde, percebia que
às vezes você tinha uma gripe simplesinha ali, já é jogado na sala do Covid, né? Covid-19. É porque era o que estava... E aí, até esses números, eles são um pouco alarmantes, quando você vai observar em detalhes, se a gente for esmiuçar os números mesmo, quando a gente vai fazer um tratamento desses dados, nós vamos perceber que vai ter um percentual significativo de pessoas que foram categorizadas no Covid-19, que às vezes nem foi isso, né? Mas como isso estava em evidência, né? Eu já percebi e vivi isso também na minha família, pessoas que talvez era uma gripe simplesinha, mas aí eles, alguns atendimentos, achavam que, não, vai para a ala do Covid. Né? Quer dizer, e quanto mais informação, e quanto mais foi se conhecendo essa realidade, foi até melhorando essa questão do atendimento, né? As pessoas passaram a, de fato, ser atendidas, né, conforme as suas demandas, na verdade, né? Sem ficar só... Agora, hoje, a gente... Hoje nós estamos percebendo que esse atendimento dos serviços de saúde estão voltando à normalidade, né? Graças principalmente a essa questão de que as pessoas hoje estão mais protegidas em virtude da vacina, né? Mais algum comentário, gente? Tranquilo, então? Eu só não vou esticar mais um pouco em virtude do que eu vi até o slide que eu fui no sábado. E aí, no próximo sábado, dia 13... Vou parar até a gravação aqui. No próximo sábado, dia 13, viu, Everton? Nós vamos mandar para o grupo, né? E por e-mail também, além de mandar as aulas gravadas, né? As gravações, por gentileza, né? Quem assinou a lista de presença, nós vamos mandar as gravações. Que no sábado, nós pretendemos ter... que a aula, ao invés de ser 3 horas, que fosse, ao invés de ser 15 horas, que fosse às 13 horas, tá bom? Mas nós vamos mandar um comunicado para vocês, tá bom? Aí no sábado estaremos aí às 13 horas, no dia 13, e na segunda às 21 horas, assim como nós estamos fazendo aqui. De qualquer forma, quem não puder estar no sábado, na segunda-feira, nós vamos fazer tipo uma réplica, né? Do que foi a aula de sábado. Tá bom? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Então, já que eu não tenho nenhuma manifestação, eu vou interromper a gravação